Muito bem, nós voltamos agora com o terceiro e último bloco do programa de hoje. E a gente, evidentemente, que vai falar sobre o jogo de ontem, no Ari de Oliveira e Souza, sobre coisas do futebol de Campos. Houve aí, na segunda-feira, uma reunião, uma assembleia lá no Goitacás, né, quando o Márcio Danilo, que esteve conosco aqui, vinha respondendo interinamente pela presidência, retornou ao Conselho Deliberativo, não na condição de presidente, mas como um dos membros do Conselho, um dos conselheiros do clube, né? Bom, nós vamos falar primeiro sobre essa situação, já que estamos falando de Goitacás. A nova diretoria tem à frente, não se sabe ainda se em definitivo ou não, o D'Artagnan Fernandes, que no decorrer aí da semana que vem deverá estar aqui com a gente, aqui no estúdio da Terceira Via TV, falando sobre as coisas do clube. Há muita coisa realmente a ser esclarecida no que diz respeito, porque a reunião no Goitacás, segundo pessoas que estiveram presentes, inclusive o nosso Gilberto Vasconcelos, comentarista, que várias vezes já esteve aqui conosco, estava presente. Gilberto estava lá presente na reunião, na Assembleia, e disse que foi muito quente a Assembleia, né? Várias pessoas fizeram uso da palavra e acusações foram feitas a dirigentes que deixaram agora a diretoria, inclusive ao nosso amigo Robson Barreto, que esteve várias vezes conosco, que nos concedeu entrevista lá no programa que foi gravado lá no Shopping Boulevard, e que para nós é uma pessoa, até que se prove o contrário, é uma pessoa digna, uma pessoa conceituada, principalmente nos meios financeiros de Campos. Já gerenciou várias entidades bancárias, várias agências de bancos, né? Então, é sem dúvida alguma uma pessoa muito bem conceituada. Bom, foram feitas acusações a Robson, foram feitas acusações, ao que me parece, a alguns gestores, a ex-gestores do clube, e o Goitacás está, segundo o D'Artagnan, está tomando pé da situação. Até advogados que já representaram o Goitacás foram questionados lá durante essa assembleia realizada na Rua do Gás. Quer dizer, dirigentes devem comparecer aqui esta semana para a gente conversar e saber realmente como está a situação no clube, inclusive a situação financeira, né? E o que será feito daqui para frente e como ficarão esses problemas, se é que a diretoria anterior deixou esses problemas. Então, vários jogadores já estão rescindindo lá os contratos de forma amigável, estão fazendo acordos, né? E deixando o clube. A gente sabe, por exemplo, que em outubro, né, ou agosto, vai acontecer aí a chamada Copa Rio. E o Goitacás vai ter que disputar, porque o Goitacás há 2 anos não disputa. Se não disputar o terceiro ano, segundo informações de pessoas ligadas à federação, o clube, se não disputar, é rebaixado à Série C. São essas coisas que precisam ser ditas para a grande torcida do Goitacás, que me perdoe aí o Dr. Carlos Abreu, que ontem disse que ficou provado aí que o americano tem a maior torcida. Eu não acredito, eu realmente não acredito, pelo que eu conheço, realmente, as torcidas praticamente se equivalem, mas a torcida do Goitacás ainda está à frente da do americano aqui em Campos. Mas os números da federação indicam apenas, por exemplo, o time que teve o mando de campo, teve o maior número de torcedor. Mas só que no jogo americano e Goitacás, havia muito mais torcedores do Goitacás do que do americano. Mas para a federação, foi o americano, como mandante, que levou aqueles torcedores ao estádio. Mas tudo isso, eu repito,
nós vamos procurar esclarecer aqui, evidentemente, que a gente tem cuidado com o que fala. A gente não abre as nossas câmeras nem microfones para qualquer um que seja irresponsável e sem provas falar ou agredir, né, moralmente quem quer que seja. E há sempre, né, a gente sempre proporciona a oportunidade do contraditório. Quer dizer, a pessoa pode chegar aqui, replicar, se defender, dizer não, não é assim, foi dessa maneira. E há o problema da grana também, negócio do dinheiro. O presidente do americano deu uma entrevista, do próprio Dr. Carlos conversando com a gente, né, disse que o americano, na véspera do jogo de ontem, bancou lá, pagou contas de luz, contas de água do Goytacás, num valor de 12 mil reais. O pessoal do Goytacás disse que se não fosse em cima, o americano não repassava o dinheiro. Quer dizer, são coisas que a gente ainda vai ouvir daqui para frente, com certeza, através de emissoras de rádio, nas emissoras de televisão e até nos jornais, né? Mas vamos aguardar. Eu prefiro falar sobre, como já noticiamos aqui hoje, sobre as categorias de base do Goytacás, principalmente sub-15, sub-17, as crianças, os garotos que estão na ponta dos cascos, sob o comando de Ualdo, lateral esquerdo, a quem eu já convidei para vir aqui. Nós vamos fazer uma matéria lá no campo do Ipiranga, no estádio do Ipiranga, no bairro do Capão, né, onde acontecem os treinamentos do Goytacás, nessas categorias. E também do Campus Atlético Associação, que realiza um trabalho também com a criançada do Parque Leopoldina, de lá das imediações do estádio, e o Ângelo de Carvalho está disputando também os dois campeonatos. Um abraço para o Carlos Barreto, ele também que é um dos principais responsáveis pelas categorias de base do Goytacás. Mas, minha gente, ontem, um público que compareceu ao estádio Ari de Oliveira e Souza, não chegou aí a 2 mil pagantes, mas mesmo com chuva, a torcida do americano se fez presente, né, para incentivar o time contra a Portuguesa. Jogo difícil. A Portuguesa, sem dúvida alguma, é o time mais certinho, mais bem armado do campeonato. Começou a se preparar cedo, manteve o treinador, já renovou, inclusive, com 4 ou 5 jogadores até o final do ano que vem. Quer dizer, os principais jogadores, e faz um belíssimo trabalho. Nós torcemos para que o americano possa voltar da Ilha do Governador depois de amanhã, sábado, com bom resultado. Porém, fica aquela expectativa, já que no turno o americano venceu apertado por 4-3, numa bela partida, mas depois foi goleado lá. A Portuguesa, como eu já disse, vai contar depois de amanhã com a torcida do América, né? Porque o América, se caso a Portuguesa vença ou empate o jogo, a América já está automaticamente na Série A do campeonato do ano que vem. Tanto a América quanto a Portuguesa, e o americano estará amargando mais um ano na Série B do estadual. Mas pensando, evidentemente, na Copa Rio, o americano, como disse o Luciano, tem jogadores com contratos até o final desse ano. O jogo de ontem, o americano precisava vencer, e vencer bem. Mas foi a Portuguesa quem marcou primeiro, né? A Portuguesa marcou primeiro, através do zagueiro Peçanha, cobrando uma falta de fora da área, de longa distância. Vocês vão ver aí, deve estar vendo aí na sua tela, a distância que o jogador tomou para fazer a cobrança da falta, que foi além da intermediária. A bola pesada, a bola foi lá da gaveta, o goleiro do americano se espichou todo, mas nada pôde fazer. 1-0 para a Portuguesa, as coisas se complicaram mais ainda para o time do americano, que precisava, como eu já disse, sair do campo com bom resultado. O time saiu de campo, a torcida parte aplaudia, parte vaiava, né? Mas no segundo tempo o americano foi para cima. O americano acabou chegando ao empate com o lateral direito Anderson Kunzel, né?
completando um bom ataque alvinegro, ele acabou marcando o gol que daria números definitivos à partida. Agora, antes, o americano teve umas 3 oportunidades de gol, e eu dizia na oportunidade ao Fernando Antônio, que estava comentando para a gente, eu dizia, Fernando, hoje não é o dia do americano, porque simplesmente várias bolas chutadas pelos jogadores do americano, encontraram a trave. Tem um lance, inclusive, que nós reservamos para que vocês possam ver, de pura infelicidade. A bola passou pelo goleiro, chutada, passou pelo goleiro da Portuguesa, a bola rasteira, bateu na trave, percorreu toda a linha de gol. Os jogadores se embolaram, tornaram a chutar e a bola acabou não indo para a rede. O próprio Felipe, no primeiro tempo, chutou uma bola no travessão. Quer dizer, não era realmente a tarde do americano. Alguns torcedores vaiaram quando o técnico João Carlos tirou o Felipe, né, do jogo, porque é um jogador realmente que preocupa, né, sempre a defesa adversária, um jogador de grande mobilidade, é muito criativo, é um jogador que cria os contra-ataques do americano e, sem dúvida, finaliza bem. Cobra faltas, cruza muito bem e, ao que parece, não estava contundido. Foi opção do técnico, colocou o Nixon, que também não teve uma atuação ruim, mas a torcida não gostou, evidentemente. O árbitro distribuiu uma série de cartões durante o jogo. As torcedores do americano, vocês vão ver aí também, vão ver aí cenas de todos os torcedores apreensivos, revoltados com a arbitragem. Tem torcedora roendo as unhas, porque a bola não entrava. O trio de arbitragem, né, custou deixar o gramado, deixou com a proteção da polícia, mas não houve qualquer invasão de campo, nem coisa por parte da torcida do americano. Apenas protestando, né, contra a atuação do árbitro, que, inclusive, exagerou em mostrar cartões e ainda expulsou um jogador importantíssimo do americano durante o decorrer da partida no segundo tempo. O americano joga depois da manhã, eu confirmo, 15 horas. Vamos aguardar esse resultado, né? Lembrando que as obras lá no quilômetro 8 ou 10 da Campos Vitória estão em pleno andamento. Nós vamos trazer uma reportagem também na próxima semana sobre as obras lá do novo CT do Americano Futebol Clube. Já falei demais hoje, nós vamos encerrando por aqui o seu Boletim do Esporte, né? Prometendo voltar amanhã, na sexta-feira, e já com os gols dos jogos de hoje, inclusive do jogo de hoje da Copa do Mundo, envolvendo aí Bolívia e Peru, né? O Peru dirigido pelo Ricardo Gareca, ex-treinador do Palmeiras, sem muito sucesso aqui no Brasil. A vocês, eu agradeço muito pelo carinho da audiência, um abraço a todos e até amanhã.